Uma falha de TI gerou um caos mundial afetando serviços de bancos, companhias aéreas e empresas nesta sexta-feira. Uma atualização de software da CrowdStrike, uma empresa de cibersegurança, deu origem ao problema que atingiu milhões de usuários de dispositivos Windows da Microsoft em diversos países. George Kurtz, presidente da CrowdStrike, disse que o problema foi causado por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts Windows. Quem acompanhou o caso de perto ao longo do dia, principalmente ali pela manhã, e conta os detalhes, é o nosso colunista do portal antagonista.com.br, Alexandre Borges, que estreia aqui no Papo Antagonista na TV, ele que já está acostumado. Salve, salve, Alexandre, boa noite. Salve, salve, Felipe, a todos, Duda. Vamos que vamos. E o que você destaca a respeito dessa história que você cobriu com várias matérias pela manhã, Alexandre? Felipe, o que aconteceu foi o seguinte: essa empresa, a CrowdStrike, ela tem um sistema muito sofisticado, que é o Falcon, que ele roda em grandes sistemas. Ele é um tipo de inteligência artificial. É como se fosse, para explicar em termos leigos, ele fosse um antivírus um pouco mais sofisticado. Ele fica monitorando a atividade de grandes servidores e vendo se tem alguma atividade fora do normal. Porque o antivírus tradicional, ele identifica vírus já conhecidos. O Falcon não. O Falcon, ele busca atividades estranhas. E aí ele vai e ele tem capacidade de bloquear uma atividade estranha e gerar um alerta para a área de TI daquela empresa, onde o pessoal vai entrar em campo e vai ver o que está acontecendo. O problema é que essa empresa, ela fez uma atualização do Falcon e essa atualização tinha um problema, tinha um bug, e esse bug afetou todos os sistemas que usavam o Falcon, baseados em servidores Microsoft. Então isso teve um efeito cascata enorme em bolsas de valores, em empresas de mídia, em hospitais, em aeroportos, e realmente causou muita confusão e um caos durante o dia. A Microsoft teve uma leve flutuação do valor das ações, já a CrowdStrike não. As ações chegaram a cair 18% no fechamento, um pouco menos de 8%, ficou em 7,7% de queda, mas é uma queda significativa e um problema na imagem da empresa. E os concorrentes, claro, tiraram o sarro. O Elon Musk ficou em cima, falou disso o dia inteiro. O Elon Musk chamou do maior problema de TI da história e fez meme, brincou, falou, tirou, claro, o barato porque a rede dele, o X, não caiu. Então ele falou, tá tudo caindo, mas o X continua, enfim. Mas ele tem alguma concorrência direta, Alexandre, o Elon Musk, por ser dono do X ou de outras empresas em relação a essas empresas envolvidas? Ele tem um problema direto com a OpenAI, e a OpenAI, na cabeça dele, inclusive no processo que ele está movendo contra a OpenAI, ele chama a OpenAI de uma subsidiária da Microsoft. Então, no momento que ele tem uma briga com a OpenAI, ele também tem uma briga com a Microsoft por conta do processo com a OpenAI. Então, a Microsoft ele considera um inimigo, né? Ele está processando, ele está brigando. Então, ele não ia perder essa chance de tirar um sarro. Ele mandou tirar das empresas dele, ele tem um monte de empresas grandes, ele mandou tirar de todas, qualquer coisa da CrowdStrike. Ele fez isso com muito barulho. E também é bom lembrar que esse problema só foi restrito a sistemas Microsoft. Então, qualquer sistema baseado no macOS, nos sistemas da Apple ou no sistema Linux, não foram afetados em nada. E tem alguma perspectiva do que vai acontecer daqui para frente? O problema já foi resolvido? Como é que fica agora? O problema foi resolvido, mas tem um efeito cascata. Então, por exemplo, quando atinge um aeroporto, os voos vão atrasando e tem um efeito dominó. Mesmo que o problema tecnológico tenha sido resolvido, você continua com problema, com atraso dos voos, enfim. Então, agora, o problema tecnológico, a princípio, está resolvido. Então, agora, ele lidar com as consequências do caos que foi gerado, o que nas próximas horas deve estar resolvido. Agora, isso deixou uma marca. Por quê? Porque essas empresas todas, o pessoal de TI vai ter muito que explicar para a chefia, para os CEOs, porque o que os especialistas estão dizendo é que é uma irresponsabilidade você ter sistemas muito importantes que não podem sair do ar ligados diretamente à internet. Então, o que acontece? Em termos leigos, né? Você tem, por exemplo, um aeroporto funcionando, esse aeroporto tem um sistema, esse sistema está ligado à internet e a internet recebe uma atualização
de um sistema que roda ali dentro e automaticamente aquilo pode derrubar como foi o que aconteceu hoje. Então, o que está se Derrubar falando... o sistema, não os aviões, pelo amor de Deus, né? Não os aviões. Mas o que eles estão dizendo, então, os especialistas, é que você tem que ter uma barreira que impeça que essas atualizações, que tudo que acontece na internet não atinja diretamente um sistema prioritário, um sistema de banco, de bolsa de valores, de hospital, de aeroporto. Quando tem alguma atividade na internet, por exemplo, uma atualização de um software, ele tem que ir para a área de TI dessa empresa, essa área de TI tem que avaliar, e aí quando ela homologar aquela atualização, aí sim aquilo é incorporado ao sistema prioritário. Então tem que ter aí uma barreira de entrada para impedir. Se isso for feito, aí a gente pode ter uma capacidade menor de problema. Por que eles estão batendo nessa tecla? Porque hoje foi um bug de uma empresa bem intencionada, ela errou, ela cometeu um erro. Agora, da mesma maneira que esse erro afetou todas as empresas, você poderia também ter hackers, da mesma forma, entrando por essas portas abertas e invadindo esses sistemas todos. E só para finalizar, Alexandre, teve prejuízo humano, porque você falou de sistemas afetados em hospitais, mas aí envolve mais questões administrativas, quer dizer, as questões médicas propriamente ditas, os pacientes internados. Até o momento não tem nenhum relato de prejuízo nesse sentido. Não, até o momento nada mais grave a não ser um incômodo para as pessoas, quem ia viajar, enfim, o atraso, problemas. Por exemplo, até está tendo os eventos, tem empresas de evento que não conseguiam credenciar as pessoas para entrar no evento, aí fez filas enormes, teve banco saindo do ar, aqui no Brasil o Bradesco foi afetado, o Santander foi afetado, enfim. Então você teve, claro, um grande incômodo de muita gente ao longo do dia, com grandes consequências econômicas. E da relação da imagem dessas marcas para seus consumidores e para o mercado. Mas nada além disso foi reportado até agora. Muito obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista. O colunista Alexandre Borges publica as suas matérias e análises no portal antagonista.com.br e lá você, clicando na aba Colunistas, encontra todos os nossos artigos, meus, do Duda Teixeira, que está aqui comigo no estúdio, e dele, Alexandre Borges, além de outros da nossa equipe. Valeu, Alexandre, boa noite, bom trabalho. Valeu, boa noite.